Meus amados ouvintes da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Olha, meus irmãos, eu prometi um dia falar a respeito de teofania, e hoje eu vou dar uma pincelada um pouco a respeito de teofania para que vocês venham entender. Eu quero ler esse versículo aqui que diz assim: E respondeu Jesus: Não vos escolhi vós 12, e um de vós é o diabo. Jesus Cristo está dizendo aqui nesse versículo que ele escolheu os 12, mas no meio daqueles 12 existia ali um que era o diabo, que era um filho da serpente, um filho da perdição. Para que vocês possam entender isso, nós vamos aqui para Mateus 13. Mateus 13, a parábola do trigo e do joio. Pois-lhe outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio, e no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, dizendo-lhe: Senhor, não semeamos tu o teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Querem, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai-vos em molho para ser queimado, mas o trigo ajunta ao meu celeiro. Grande Pai Celestial, abre o seu entendimento, o meu entendimento e das pessoas para entender essa palavra do joio e do trigo. Porque hoje nós vamos falar aqui, Senhor, uma palestra a respeito de teofania. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tome o teu servo em tua palavra. Olha, meus amigos, aqui nesse versículo está dizendo que foram semeadas duas naturezas, joio e trigo. Um joio nunca virará trigo, e nem um trigo virará joio. A natureza é diferente. Não tem como você converter um joio em trigo, e não tem como converter um trigo em joio. Deixa que os dois cresçam juntos. Mas os filhos de Deus, segundo a parábola aqui, é o trigo que foi semeado em uma boa terra, mas veio o inimigo e semeou o joio. Para que vocês venham entender isso está lá atrás, em Gênesis, quando aquele animal serpente era um ser ereto. Segundo a Bíblia, ele era belo, astuto e falava. Mas quando veio o pecado, Deus chamou todos os três, a serpente, Adão e Eva, e falou para aquela serpente assim: de hoje em diante, daquele momento ali, da punição em diante, a serpente andaria rastejando e comeria do pó da terra, andaria sobre o seu ventre. Mas antes do pecado, a serpente era um ser ereto. Aí que vocês possam entender a palavra do joio e do trigo. Lúcifer, ele desceu e entrou naquele animal serpente, e seduziu Eva. Isso é uma das maiores polêmicas que existe sobre o Evangelho, porque para que isso fosse pregado, um homem aqui na terra, Deus levou ele lá no passado para ele ver esse acontecimento, como foi introduzido o joio no meio do trigo. Então, meus amigos,
Para que vocês venham entender o que é teofania, Deus, ele tinha um reino, e Deus, ele era rei sobre o seu povo, sobre os seus anjos. Mas lá onde Deus estava, na eternidade, aonde não tinha pecado, não tinha nada, esses anjos começaram a ter desejos entre eles de fazer coisas erradas. Mas Deus, até que eles eram inibidos porque eles não tinham uma liderança. Mas quando Lúcifer rebelou contra Deus, que ele subiu acima das estrelas de Deus e pregou a política lá no céu, mentiu para aqueles anjos que se aqueles anjos seguissem ele daria para aqueles anjos ali um reino melhor do que o reino de Cristo. E aqueles anjos que estavam doidos para pecar, fazer as coisas erradas, creu na política de Lúcifer e por isso caiu. E no céu, meus amigos, aqueles anjos caídos na eternidade, Lúcifer achava que na eternidade ele ia viver lá para sempre caído. O que aconteceu? Lúcifer, ele quis criar um reino para ele no lado norte do céu. O primeiro pecado não começou no jardim do Éden. O primeiro pecado começou no céu, quando Lúcifer, no seu coração, se exaltou em beleza e quis um reino melhor do que o reino de Cristo. E por isso caiu. Quando ele caiu, que ele levou aqueles súditos com ele, aqueles anjos que já estavam ali, que já não estava satisfeito em Deus ser seu pai, creu na política de Lúcifer. E segundo os Brana, diz que 2/3 daqueles anjos caíram. Aí estava lá no céu esses anjos caídos, queriam criar um reino lá no norte do céu. Aí Deus chegou, usou Miguel. Miguel escondeu atrás do lobo de Deus, do assim diz o Senhor, e houve-se uma batalha no céu. E a batalha no céu estava intensa entre Lúcifer e Miguel. O exército de Lúcifer e o exército de Miguel. Mas como eles eram seres angelicais, eles não podiam morrer. E estava ali uma batalha que sem futuro. O que aconteceu? Deus chegou e criou um estado de tempo. Deus criou um estado de tempo e lançou todos os filhos dele em carne humana na terra. E Lúcifer também, através da perversão sexual da serpente, lançou todos os seus filhos em carne humana na terra. Vocês estão vendo a parábola do joio e do trigo. Está aí as duas naturezas. Aí Deus deu um estado de tempo, lançou os demônios junto com Lúcifer no estado de tempo, e falou que daquele dia em diante Lúcifer teria um fim. Quando Deus lançou eles no estado de tempo, determinou um tempo para ele ser julgado e condenado e ser destruído. Mas esses anjos vêm se manifestando sobre a terra. Está aí, filho de Deus e filho do diabo. E Deus em Jesus Cristo falou: eis que eu escolhi os 12, mas no meio de vós tem um que é o diabo. Você está pensando que no meio desses pastores que comandam várias igrejas que tem aí, não tem um filho do diabo aí congregando aí, levando o povo ao delírio, cobrando dízimos e ofertas, extorquindo o dinheiro das ovelhas? Existe até no meio de vocês que se dizem ser cristãos, existem esses demônios, esses anjos caídos, dizendo ser pastores, dizendo que está trazendo a palavra. Mas o que aconteceu? Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos, e Deus deu a comissão de 70 discípulos para sair pelo mundo curando as pessoas, os enfermos, e pregando o evangelho. Naquela comissão, Judas estava no meio, fazendo aquele movimento ali. Mas quando chegou no dia de Pentecostes, no dia de receber o Espírito Santo, Judas não estava lá. Vocês entendem isso? Eles dizem ser pastores, dizem ser pregadores, mas eles nunca vão receber o Espírito Santo. Aquela doce pombinha no coração.
eles sempre vão estar em espírito de vaidade. Uma pessoa vira pastor, daqui a uns dias está aí andando na rua com um carrão aí, não tem humildade de conta. Então é assim que funcionam as coisas nesse mundo. Então, meus amigos, se você for um daqueles que ficaram com Miguel naquela batalha, você é trigo. Mas se você for um daqueles que ficou ao lado de Lúcifer, você é joio. E o Evangelho de Jesus Cristo só vem identificar a sua natureza. Quando você ouve o Evangelho, que você entende o Evangelho e a palavra de Deus entra em você, se você tiver a natureza de Cristo, se você é filho de Deus, o Evangelho identifica com você. Mas tem muitas pessoas que vivem atrás de religiões, procurando a maneira mais fácil de seguir a Deus. Enquanto a Bíblia diz que sem santificação homem nenhum verá Deus, e eles querem viver, arrumar uma religião que eles cortam seus cabelos, as mulheres botam pintura em suas faces, usam shorts, saia rachada. Então, eles querem procurar uma religião que apraz com seus desejos, mas eles, na verdade, eles nunca querem a palavra, porque a palavra é Cristo. Cristo, Ele é a palavra. E quando o Espírito Santo entra em você, Ele vem tirar de você todas as coisas do mundo. Mas os religiosos não, o joio não, procura um lugar mais fácil. De repente o joio entra no meio do povo santo, daqui a pouco ele começa a mostrar suas cores, querer dividir a igreja, querer ser maior que o pastor, e assim por diante. Então essa semente está aí. O que aconteceu? Em Apocalipse 7, o profeta Irmão Branham disse que aqueles 4 anjos de Apocalipse 7, para você ver o que o profeta está dizendo. Porque, meus amigos, o comunismo foi levantado no inferno para destruir o mundo. Para destruir o mundo, Apocalipse 7, para que vocês possam entender isso aqui. Apocalipse 7 diz assim: e depois dessas coisas vi os 4 anjos que estavam soltos dos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre mar, e nem com árvore alguma. E vi outro anjo subindo da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que foram dados o poder de danificar a terra e o mar. Está vendo? Esses 4 anjos, eles tinham o poder de danificar a terra e o mar. Olha o poder que tinha esses 4 anjos, que segundo o irmão Branham é Mussolini, Stalin, Eichmann e Hitler. Esses 4 anjos são esses 4 mensageiros, que são anjos do demônio. Esses são anjos caídos que veio na terra para destruir a terra. Esses 4 anjos que eu digo para vocês. Mas o que aconteceu? Quando esses 4 anjos estavam sobre os 4 cantos do mundo, tentando destruir o mundo com esse comunismo, o Senhor Jesus Cristo se levantou. O anjo que tinha o selo de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Levantou e repreendeu eles. E ele diz assim, não danifique a terra, nem o mar, nem a árvore, até que haja assinalado na testa o servo do nosso Deus. E o número dos assinalados eram 144 mil judeus. O Jesus Cristo se levantou do trono da intercessão e repreendeu eles. Quando repreendeu esses 4 anjos, eles tiveram um fim trágico. Mas quando o evangelho voltar para Israel, que os 144 mil judeus foram assinalados, pois esses 4 anjos voltará de novo sobre a terra e vai destruir a terra com esse comunismo. É por isso que o meu Branham fala que o comunismo é uma ferramenta na mão de Deus, porque o comunismo vai destruir o sistema do mundo.
Porque esse comunismo foi levantado realmente para destruir o mundo, mas não era naqueles dias ali. Por isso que o anjo que tinha o selo de Deus levantou e repreendeu. E esse comunismo que está aí, ele destrói tudo que pega. A esquerda, meus amigos, essa esquerda comunista aí não é a esquerda da francesa, não, que os deputados ficaram ao lado esquerdo do povo para defender o direito do povo pobre. Mas essa esquerda que está aí, essa esquerda comunista que está aí, porque esse comunismo aí, ele vai destruir todo o sistema do mundo. É uma coisa podre, tudo que pega se acaba. Espero que vocês estejam entendendo isso, porque lá no céu, Lúcifer, ele prometeu um reino melhor do que o reino de Cristo, e era uma mentira. E esse comunismo promete aquilo que ele não pode dar, como aconteceu aqui esse dia no nosso país, que ele prometeu picanha e o povo está comendo abóbora. Essa é uma grande verdade. Esse é o comunismo que vai destruir o mundo. Mas não destruiu ainda por quê? Porque ainda não foi assinalado os 144 mil judeus. Olha, meus amigos, se você é um cristão, se você diz ser cheio do Espírito Santo e quer esse comunismo aí, você está contra a palavra. Vocês estão entendendo? Vocês estão contra a palavra. Mas isso aí começou no céu, quando Lúcifer subiu acima das estrelas de Deus e pegou a política lá e faccionou o reino de Deus, aquele reino que tinha ali, que Deus dava tudo para os seus filhos, nunca faltava nada para os seus filhos, mas Lúcifer quis um reino melhor do que aquele. Ele quis no seu pensamento, mas ele nunca pôde dar. No dia que ele tentou dar esse reino aqui na terra, Deus mandou o dilúvio e destruiu tudo. Quando ele chegar de novo, se assentar, porque Lúcifer ele tem que se tornar humano. Ele tem que se tornar humano. Todos aqueles anjos caídos que ficaram ao lado de Lúcifer, passa pela essa terra e se torna humano, para ser julgado e ser condenado, assim como os filhos de Deus também. Passa por essa terra aqui. Mas Lúcifer, ele tem que se tornar humano. Ele tem que estar aqui nos dias finais, como o homem da besta, o anticristo. Ele tem que estar aqui como um homem, para que ele venha a ser julgado e condenado, como todo mundo que vai vir sobre esta terra será julgado e condenado, ou absolvido no juízo do trono branco. Então, meus amigos, é dessa forma. Se a sua teofania for um anjo daqueles que ficaram ao lado de Miguel, você é um salvo. E o Evangelho só vem identificar de quem você é filho. Mas se você é um daqueles anjos que ficou ao lado de Lúcifer, um anjo caído, você arrastará multidões. De repente aí no mundo aí, quando aparece um cantor que tem a possibilidade de arrastar multidões, dentro de poucos dias ele se torna famoso, ele se torna milionário, porque ele é um anjo daqueles que arrasta multidões. E esses políticos também aí arrastam multidões. Essas mesmas pessoas que estão sendo enganadas por esses políticos aí, são as mesmas que foram enganadas lá em cima por Lúcifer. É as mesmas pessoas, é a mesma natureza, tem a facilidade de ser enganado. Vocês estão entendendo? Então, essa mensagem é uma mensagem que difícil de ser entendida, que muitas pessoas querem ouvir isso. Isso é que os pastores nunca têm coragem de pregar, que existe aqui duas linhagens aqui na terra, joio e trigo. O trigo, meus amigos, nunca virará joio, e o joio nunca virará trigo. São duas naturezas diferentes que estão aqui juntas. Mas como Deus diz aqui em Efésios, 1 Efésios capítulo 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fomos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Vocês estão vendo? Se você é uma pessoa salva, Deus elegeu você nele antes da fundação do mundo. Tem muitos pastores aí ignorantes que falam assim: Senhor, escreva o nome desse rapaz aqui, essa moça no livro da vida. Escreva não, se o seu nome estiver escrito lá no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo você é um salvo, mas se o seu nome não estiver lá, Deus não elegeu você. Mas a Bíblia diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Nos predestinou. Vocês sabem que isso aqui, meus amigos, pastores não tem coragem de pregar isso aqui não. Nos predestinou. O que é predestinação? Nós fomos salvos na mente de Deus antes da fundação do mundo. Quando Deus falou assim: Jó, onde estavas tu, Jó, quando os filhos, as estrelas do céu se ajubilavam em minha presença? Vocês estão vendo? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Nós somos aqueles que serão salvos, são predestinados a ser salvos. A predestinação é, como se diz, é uma obra perfeita. Foi antes da fundação do mundo. Então, se você foi salvo, meus amigos, foi antes da fundação do mundo. Foi lá naquela batalha lá. Se você ficou ao lado de Miguel, seu nome foi posto nesse livro. E você veio aqui na terra manifestar os seus atributos. Mas Deus, lá na eternidade, onde não existia ninguém caído, ninguém doente, ninguém para que ele fosse salvar, Deus permitiu que seus filhos viessem de carne humana na terra, para conhecer os seus atributos, porque Deus, ele era curador, mas não tinha ninguém doente que ele pudesse curar. Deus, ele era salvador, mas não tinha ninguém perdido para que ele pudesse salvar. Deus tinha vários atributos nele, que ele queria mostrar aos seus filhos esses atributos. E é por isso que você está aqui, filho de Deus, para conhecer os atributos de seu Pai, aquilo que seu Pai não podia manifestar lá na eternidade, pois hoje vocês estão conhecendo esse Deus maravilhoso, que cura, que salva, santifica, um Deus que vela pelos seus filhos, um Deus que ama os seus filhos. Então, meus amigos, se você é um desses filhos de Deus, se você é um desses filhos de Deus, você é predestinado à salvação. E vocês estão entendendo a capacidade do que a Bíblia diz? Você é um anjo daqueles que ficaram ao lado de Miguel? Ou você é um anjo daqueles que ficaram ao lado de Lúcifer? É a sua natureza. Aí perguntaram, irmão, na mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado. O profeta irmão Branham diz: que classe de anjos são essas que ficaram ao lado de Lúcifer? Batista, metodista e pentecostais, que não se mantiveram na palavra, seguindo credos e dogmas de denominações, em vez de seguir a bendita palavra de Deus. As denominações, o sistema denominacional, estão cheios de pessoas que se dizem ser cristãos, vestem suas melhores roupas e vão ali nos cultos, sentam ali, mas esquecem que Jesus Cristo mandou que os cristãos fizessem as obras sociais na terra, que ajudassem as pessoas, que cuidassem da casa dos órfãos da viúva. Se alguém colocasse um peso em suas costas para dar 1 quilômetro, você carregasse 2. E assim, as igrejas estão amontoadas de pessoas não nascidas de novo. Não nascidas de novo. Pessoas religiosas que vão para a igreja, mas não se preocupam com o que está ao seu redor. Não se preocupa com aqueles que estão passando fome.
não perde noite orando pelos que precisam de uma oração. E assim por diante. E é assim que as coisas estão aí. E o profeta diz: que tipo de anjos são esses? Batista, metodista e pentecostais. Porque não se mantiveram dentro da palavra. Toda religião, toda denominação, existe um manual eclesiástico, que você não pode quebrar o manual eclesiástico daquela denominação. Se você contestar contra o manual eclesiástico daquele ali, ele expulsa você de lá. Se você um dia ter um testemunho de Jeová, e você crê em Jeová, e se um dia você falar para ele assim: Jesus Cristo é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Jesus Cristo falou assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Abraão existia, quem era eu sou, meus amigos? Não era Jeová? Vai numa religião de testemunho de Jeová e fala que Jesus Cristo, ele é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Eles vão expulsar você de lá. Se você chegar numa igreja adventista e você dizer assim: no Velho Testamento guardava o sábado era o descanso, mas Jesus Cristo, o sábado encarnou em Jesus. Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não é mais um dia, meus amigos. Nosso descanso é Cristo. O nosso descanso é Jesus. Se você está em Jesus, você está em descanso. Ele expulsa você de lá. Então, meus amigos, o manual eclesiástico das religiões. Você chega na igreja do véu, está lá a mulher com o véu na cabeça, tampando o seu cabelo, mas Deus disse assim, que Ele deu o cabelo à mulher no lugar de véu. O cabelo da mulher no lugar de véu, porque existia um véu, meus amigos, mas não é aquele véuzinho que a mulher bota na cabeça ali, não. Existia um véu lá no Oriente Médio que tampava o rosto da mulher completo. Tampava completamente o rosto da mulher. Se chegasse uma pessoa ali na casa de um homem e visse o rosto daquela mulher, aquele homem era desonrado. Mas quando veio o apóstolo Paulo, Deus falou assim: ó Paulo, eu vou abolir o véu. Esse véu que a mulher bota no rosto, no Novo Testamento não vai existir mais esse véu. Mas eu dou o cabelo à mulher no lugar de véu. E se tosquiar, cortar suas pontas, é melhor que rape todo o seu cabelo e bote o véu. Mas eles torquiam seus cabelos, chega na igreja, bota um véuzinho em cima da cabeça, quando sai dali, bota na bolsa, vai embora. Mas se você disser para eles que Deus deu o cabelo à mulher no lugar de véu, ele não quer você lá não. Você está quebrando o manual eclesiástico daquela igreja, enquanto a Bíblia é a palavra de Deus em absoluto. Se a Bíblia diz algo e a denominação, o sistema diz outro, você não está seguindo a Cristo, você está seguindo o sistema. É por isso que o irmão Branham fala, porque aqueles anjos que ficou ao lado de Lúcifer, eles não mantiveram na palavra de Deus. Eles queriam criar uma maneira mais fácil, uma maneira para servir a Deus enganando a si próprio, e Deus não aceitou. E religião é isso aí. As pessoas criando credos e dogmas, escravizando o povo com doutrinas falsas, doutrinas de homem, e as pessoas achando que está seguindo a Deus, quando está seguindo credos e dogmas. E aí o profeta fala: que classe de anjos são essas? Batistas, metodistas e pentecostais. Uma vez eu estava trabalhando na casa de um homem, e ele falou para mim assim: ó, e o homem se diz batista, batista. Aí eu pago aqui quase R$400 de Sky para assistir o jogo, eu não perco um jogo. O Deus Olímpico, uma pessoa que se diz cristão, envolvida com o Deus dessa era maligna, esse Deus do futebol, é o Deus Olímpico, não é o Deus do universo. Se você quer conhecer Jesus Cristo, coloca a imagem de Jesus Cristo dentro do espelho e coloca a sua, para ver se encaixa, a sua vida encaixa com o rosto de Cristo, com o gosto de Cristo.
Então, meus amigos, espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito de teofania. Essa parábola do joio e do trigo não está na Bíblia voando, nem está por acaso. Jesus Cristo está falando que existe duas naturezas na terra. Existe a natureza do joio e do trigo. E o trigo nunca virará joio. Você não pode mudar a natureza. Mas Deus permitiu, falou assim: deixa que cresçam juntos, estão aí. E o profeta fala que todo lugar que se congrega tem três classes de crente. Tem o crente revelado, o crente manufaturado e o crente incrédulo. No ministério de Jesus Cristo estava lá o crente revelado, que era Pedro, o crente genuíno: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não foi a carne nem o sangue que tu deve te revelar. Mas tinha Tomé, o crente incrédulo: se eu não tocar nele, se eu não pegar, eu não acredito. E tinha um crente falso, manufaturado, que era o Judas. E todo lugar que se congrega tem essas três classes de crente. Assim diz o profeta William Marion Branham. Está aí, o joio e o trigo está aí. Tem pastor aí que é joio mesmo aí, joio mesmo. E está guiando o povo aí. Dentro do ministério do Evangelho. Levando o povo para o engano, levando o povo para o mundo. E essa é a realidade. Espero que vocês tenham entendido um pouco. É por isso que esses políticos aí enganam essas pessoas em massa com as falsas promessas, porque isso começou lá. É a mesma falácia. Quando você vê um político desse aí, um grandão desse aí, isso aí, meu amigo, lá no começo, lá na eternidade, era um principado. É um principado, era um súdito de Satanás. Eles não são coisas poucas, não. Eles são pessoas que enganam a classe pobre mesmo. Tinha anjos, tem vários tipos de anjos, arcanjos, querubins, serafim. Entendeu? E esses que lideram aí, eles são principados, eles têm a lábia de enganar mesmo. De enganar, igual lá em cima eles enganaram. E o povo nunca vai entender porque eles são enganados, porque está na índole deles ser enganado. Mas se você é um homem revelado por Deus, que você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo te bota limites. Ele fala assim: sai disso aí, isso aí está errado, está fora da palavra, não vai nesse comunismo aí não. Esse comunismo aí foi levantado para destruir o mundo. Jesus Cristo fala assim: se eu não tivesse levantado e arrependido, não existia mais nem mundo mais, porque esses quatro anjos, ele veio para danificar o vento e o mar, veio para danificar tudo, como está aqui em Apocalipse 7, diz assim: e depois dessas coisas vi o quarto anjo que estava sobre o quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. Vocês estão vendo o que esses quatro anjos, Mussolini, Stalin, Eichmann e Hitler, estavam fazendo no mundo? Estava acabando com o mundo. Se o Senhor Jesus Cristo não se levantasse da intercessão e repreendesse ele, o mundo hoje não existia mais mundo hoje. Ele tinha acabado com esse comunismo, tinha acabado com o mundo. Mas deixa cumprir os assinalados, 144 mil, que vocês vão ver se o comunismo vai mandar um míssil atômico em cima da igreja romana. Caiu a grande Babilônia. O profeta fala que o míssil atômico vai cair na costa oeste dos Estados Unidos, que ele viu só crateras. Mas tudo isso tem o tempo certo. Mas você dizer ser um cristão, dizer conhecer a palavra, e você está dando apoio a esse comunismo, você está dando apoio político, sabendo que a política é do diabo, que Deus ele é um rei sobre seus filhos? Ou você é um anjo daquele que estava com Miguel, ou você é um anjo daquele que estava naquela política de luz? Volte a vista com a palavra.
Ainda há chance. Ainda há chance. Lembra quando você era usado por Deus? Que você não tinha esse comunismo dentro de você? Que você não tinha esses pensamentos políticos dentro de você? Que você era uma bênção? Mas agora chegou a hora. Deus uma hora vai tratar com isso. Espero que não seja por dor, por decepção, mas que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Em nome do Senhor Jesus, grande Pai celestial, que o Senhor venha abrir o entendimento de quem vai ouvir essa palavra. Ó Senhor, eu sei que não sou perfeito, mas perfeito é aquele que criou todas as coisas. Graças te dou por tudo. Leva-me debaixo da cobertura do teu sangue e nos protege e livra de todo mal. Amém. Amém, Senhor.